Ao longo desse trimestre, das semanas anteriores, nós temos considerado lições dos encontros que Jesus teve com diversas pessoas durante seu ministério neste mundo. Na verdade, muito mais do que isso, né? Mas algo que se ressalta são esses encontros. Jesus se encontrou com a mulher junto ao poço, Jesus se encontrou com Natanael, Jesus se encontrou com diversas pessoas. E a partir desses encontros, nós extraímos ensinamentos muito interessantes para nós na atualidade. E a lição de hoje não é diferente. Nós estamos agora na lição de número 10, Jesus e o Filho do Nobre. É mais um encontro a partir do qual nós podemos extrair lições, ensinamentos para o tempo presente. Quero lhe convidar a acompanhar conosco a leitura do verso áureo que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. E o pensamento da inspiração? Não é porque vemos ou sentimos que Deus nos ouve que devemos crer. Devemos confiar em suas promessas, quando nos achegamos a Ele com fé. Todas as petições penetram no coração do Senhor. Quando pedimos sua bênção, devemos crer que a recebemos e agradecer a Ele por tê-la recebido. Em seguida, devemos cumprir nossos deveres com a certeza de que a bênção chegará quando mais precisamos dela. E aqui nós já temos algo de bastante impacto do que estaremos considerando nesta lição. Um ensinamento para nós. Precisamos confiar em Deus sem ver a resposta. Precisamos exercer fé no nosso Criador, sem ter que contemplar algo aparente, né? Algo diante dos nossos olhos. Simplesmente manifestar fé, cumprir com a missão da nossa vida e o mais Deus vai operar. Bom, para nos ajudar a aprofundar na lição que temos pela frente, estamos recebendo o missionário aqui da Associação do Estado do Rio de Janeiro, irmão Ramon. Irmão Ramon, vamos ao primeiro tópico. Vamos lá. Atraindo a atenção. Primeira pergunta. Depois de passar 2 dias com os samaritanos, conforme nós vimos na lição da semana passada, para onde Jesus foi e quem foi atraído por essa notícia? Muito bem, antes de responder essa pergunta, gostaria apenas de fazer uma breve recapitulação das lições que foram passadas anteriormente, começando lá pelas bodas de Caná, lá na Galileia, na região da Galileia. No início do ministério de Jesus. No ministério de Jesus, onde ele realizou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. E foi naquele momento ali que ele iniciou, de fato, o seu ministério, dando início, né, ao seu trabalho aqui neste mundo. Só que estava às vésperas da Páscoa. Então ele se adiantou para ir para a região da Judéia, lá em Jerusalém, para poder estar nas festividades. Porém, quando ele chegou lá, nós vimos aqui na lição que ele chegou e se deparou com o templo naquela situação, né? Vendedores vendendo bois, né? E os cambistas ali, e o coração de Jesus foi consumido ali. O zelo pela casa de Deus consumiu Jesus. E ele tomou uma atitude que muitos não estavam esperando, né? Expulsou aqueles cambistas, purificou o templo, expulsando aquelas pessoas que estavam vendendo, e essa atitude de Cristo começou já a chamar a atenção, já trazendo destaque aqui, atraindo a atenção. Essa atitude de Cristo chamou a atenção de muitos judeus que vieram por ocasião da festa, judeus da região da Galileia, né, de todas as regiões circunvizinhas ali, chamou a atenção desses judeus, alguns de forma sincera, outros já começaram a se incomodar com a atitude de Jesus, com a liderança que ele estava ali exercendo naquele momento. Então, os fariseus começaram a ficar um pouco incomodados com a pessoa de Jesus. Bastante incomodados. E aí ele se viu obrigado a retornar para a região da Galileia. E aqui já respondendo, Sim. né, a pergunta, durante a trajetória, voltando, ele parou um pouquinho em Samaria e ficou ali 2 dias. E o restante da caravana seguiu para a região da Galileia. Esse tempo que Jesus ficou 2 dias ali
hospedado e também pregando a palavra para aquelas pessoas, fez com que desse tempo para que aquelas testemunhas que viram a atitude de Jesus ali pudessem espalhar a notícia por toda a região da Galileia. Olha, está vindo um homem de autoridade aí, ele faz coisas maravilhosas, ele fala de forma tremenda. E a notícia foi se espalhando. E isso impressionou um nobre judeu, que era oficial do rei. Ele ficou também ali impressionado com essa notícia. Olha, tem um homem interessante, eu quero conhecê-lo. Isso impressionou, chamou a atenção dele também. Uhum. Muito bem, então temos todo esse contexto importante, né? Do tempo de Jesus lá entre os samaritanos, pregando a eles e proporcionando tempo para que as conversas fossem espalhadas, né? Acerca do que eles haviam contemplado de Jesus lá em Jerusalém. Sim, só mais um detalhe. Sim. Esse homem nobre, que era oficial do rei, ele morava em Cafarnaum. Uhum. E o destino de Jesus era novamente em Caná, onde ele realizou aquele primeiro milagre. Ele estava indo para Caná e a notícia chegou lá em Cafarnaum. Então se espalhou por toda a região da Judéia. Então o destino de Jesus era Caná, novamente, ele estaria indo lá. Primeiramente ele tinha realizado aquele milagre naquela festa, nas bodas. Uhum. Ele se deslocou para a região de Jerusalém, depois voltou para Caná. Uhum. E aí esse homem soube da notícia lá em Cafarnaum e sentiu-se atraído a conhecer Jesus também. Isso. Bom, a história ela vai encaminhar para o encontro de Jesus com este homem, né? Mas já que tu mencionou aí a questão geográfica, sim, apenas uma curiosidade, a distância entre Caná e Cafarnaum é de cerca de 30 quilômetros. Para o tempo presente é uma distância razoável, né? Uhum. Pega seu carro ali, em alguns minutos você percorre esses 30 quilômetros. Mas imagine isso há 2000 anos atrás, onde os meios de locomoção eram muito mais vagarosos. Mas mesmo assim esse homem se dispôs. Quero trazer uma curiosidade aqui, Luzerley. Sim. Eu gosto muito de fazer trilhas, então eu tenho o costume de fazer um pouco de trilhas longas. Uhum. 30 quilômetros dá aproximadamente metade de um dia inteiro você andando, sem parar, sem pausar, um ritmo bom. Então, foi um tempo considerável andando ali até chegar, sair de Cafarnaum até chegar em Caná. Ele se deslocou por um tempo considerável. É algo que alguém fala, eu preciso andar 30 quilômetros. Mas será que eu vou fazer mesmo? Só faz quando existe um propósito, necessário. Quando é necessário, quando existe algo assim urgente a ser resolvido, né? Sim. Ou tem um propósito de fazer uma caminhada no meio da natureza, né? Uma trilha, enfim. Mas nós percebemos já nisso indícios de que existia uma situação séria que aquele homem estava enfrentando. Havia uma necessidade, né? Mas nós vamos ver mais à frente ainda sobre isso. E já nessa próxima pergunta. Pergunta B. Por que o oficial foi até Jesus? Qual era a necessidade, qual era a urgência daquele homem para ele percorrer essa distância toda para ter um encontro com Jesus? Como nós vimos, o destino de Cristo era Caná, não Cafarnaum. Uhum. E aquele homem soube da notícia lá em Cafarnaum, ele teve que se deslocar. Mas o que motivou ele, nós vemos aqui que este homem, ele tinha um filho que estava sofrendo de uma doença que parecia ser uma doença terminal, incurável. Uhum. E ele era um oficial, era um homem que tinha muitos recursos. Uhum. E despendeu muito dinheiro ali tentando resolver a situação do filho. Até os próprios médicos haviam, então, dito que praticamente não tinha jeito para aquela criança. Desenganado. Uhum. E aquele homem ficou, então, desesperado, como qualquer pai vê um filho nessa situação. Uhum. Vê todas as portas se fechando, não encontrando nenhuma solução. E quando ele ouve a notícia de um homem que tem autoridade, de um homem que faz maravilhas, só ouviu falar. Ele falou, é a minha única esperança. Eu tenho que conhecer esse homem. E ele, então, decidiu ir à presença de Deus, de Jesus, para pedir-lhe ajuda, pedir um socorro. Essa foi a motivação, o seu filho que estava doente. Uhum. Muito bem, então nós já vimos aí que Jesus atraía a atenção da multidão e no meio da multidão podemos reconhecer pessoas com necessidades muito específicas e que tiveram a oportunidade, tiveram então ali
a oportunidade de irem até Jesus buscando ali o socorro que tanto precisavam, né? Existe uma pergunta que nós podemos fazer aqui em base dessa experiência desse pai. Último recurso, a última esperança para aquele pai era o que Jesus poderia lhe entregar, né? A cura que Jesus poderia providenciar. É claro, houve um contexto para que Jesus lhe fosse apresentado como sendo a última oportunidade. Mas quantos de nós conhecemos Jesus, sabemos o que Ele faz, conhecemos outras experiências, talvez até na nossa própria vida, já temos tido provas de que Jesus é o único que pode resolver as causas impossíveis, né? Mas mesmo assim nós continuamos insistindo em procurar ajuda em A, B ou C, com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio entendimento, e quando não tem mais saída, aí nós fazemos igual aquele pai. Procuramos recurso. Vamos Deus. para Jesus porque agora não tem mais saída. Irmãos, Sim. O primeiro recurso é Jesus. Sempre. Diferente daquele pai que não conhecia Jesus antes, nós conhecemos Jesus. Então não vamos deixar Jesus para ser o último, não vamos deixar Jesus para ser o último recurso a ser buscado. Não, Jesus é o primeiro, deve ser o primeiro na nossa vida. Vamos fazer isso e certamente seremos grandemente abençoados.